Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 23 de março, estamos com o alimento diário dessa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 6, o poder da ressurreição. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 17, a ceia do Senhor e a mesa do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer nos mostrar, a gente vai aprender durante a semana nesse princípio, né, da gente reconhecer, né, de fato, né, ali, né, aquilo que o Senhor deseja transmitir para nós, através de sua mesa, de sua ceia, né, para a gente ter comunhão com Ele, comunhão uns com os outros. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para nós, né, algo mais adequado, para que a gente possa ter mais realidade dessa palavra. E para a gente, de fato, né, poder desfrutar de toda essa verdade, toda essa realidade, a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a sua direção, né, que Ele quer dar para cada um de nós na palavra profética, a sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que se alcance, né, mais dos seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, né, como desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 2, 24 e 30. Ó Senhor Jesus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Senhor Jesus. Capítulo 2, versículos 8 e 10. Ó Senhor Jesus, sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 11. Senhor Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Senhor Jesus. Capítulo 10, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 3. Senhor Jesus, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 15, versículos 20, 23, 45 e 47. Ó Senhor Jesus. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Ó Senhor Jesus, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi
por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Atos capítulo 20, versículo 7. Ó Senhor Jesus. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, a mesa do Senhor e o primeiro dia da semana. Ó Senhor Jesus. A segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios apresenta o ministério da nova aliança e a pessoa do ministro da nova aliança. Em sua primeira epístola, ele aborda 11 problemas na esfera do viver individual do cristão e de seu relacionamento com a igreja, e mostra a solução para todos eles, o Cristo todo inclusivo. Ao falar aos Coríntios, Paulo apresentou 20 itens do que Cristo é, revelando que a solução para os problemas da igreja não é autoajuda, filosofias humanas, sinais, muito menos ideologias. A solução única de que o mundo e a igreja hoje carecem é Cristo. Não só Cristo, mas Cristo crucificado. Cristo e a sua cruz. Cristo com todos os seus aspectos positivos. Ele é a porção que Deus nos deu, a sabedoria de Deus, o poder de Deus e a nossa justificação, santificação e redenção. Cristo é também o Senhor da glória e as profundezas de Deus. É o fundamento do edifício de Deus, a nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascal, o nosso pão asmo. Cristo é a nossa comida e bebida espiritual, é a rocha que nos segue. Cristo é a cabeça do corpo e também é o próprio corpo. Cristo é as primícias dentre os mortos e também o segundo homem, o último Adão e o Espírito que dá vida. Cristo é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Nos primeiros 10 capítulos de sua primeira carta aos Coríntios, Paulo trata dos problemas individuais e também da solução. Cristo deve ser o centro da vida cristã. Se hoje, em sua vida matrimonial e pessoal, existem problemas, a solução é Cristo e a igreja. Não há atalhos. A partir do capítulo 11 até o capítulo 16, Paulo lida com assuntos práticos do viver da igreja. A questão da autoridade representada pelo uso do véu, a questão da ceia do Senhor, do uso dos dons e também questões relacionadas com o entendimento da ressurreição e com as ofertas. Ó Senhor Jesus, diante disso, nosso desejo é abordar um assunto bastante importante para o viver da igreja, a ceia do Senhor, que celebramos todos os domingos, mesmo sendo algo bíblico. Poucos cristãos a celebram semanalmente. Há muitos que o fazem uma vez ao mês, outros a cada 6 meses, outros somente na festa de fim de ano. Mas a Bíblia nos fala claramente que a ceia do Senhor era praticada todos os domingos, ou seja, em todo o primeiro dia da semana. O Novo Testamento chama o primeiro dia da semana de o dia do Senhor. Em relação ao fato de a ceia do Senhor ser praticada no primeiro dia da semana, a língua portuguesa e a espanhola são das poucas no mundo que estão de acordo com a verdade bíblica, pois a palavra domingo vem do latim dies dominicus, que quer dizer o dia do Senhor. Em inglês, por exemplo, o domingo se chama Sunday, ou seja, dia do sol. Em chinês também significa o dia do sol. Ó Senhor Jesus! O versículo a seguir sugere que a mesa do Senhor era realizada rotineiramente aos domingos, ou seja, algo habitual que ocorria todo o primeiro dia da semana, no qual os discípulos se reuniam especificamente para partir o pão e beber do cálice em memória do Senhor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Não era algo que acontecia por acaso, mas com regularidade. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus. A palavra dessa semana tem um caráter um pouco diferente, né? O irmão ele até cita na mensagem que essa palavra da semana
né, ela é uma palavra fundamental, é algo que visa nos fundamentar na palavra, nos dá um bom fundamento, né, a gente poder realmente estar firme na palavra, né, para quando vierem doutrina, ensinamentos, discussões, né, Senhor Jesus, ventos de doutrina, né, outras coisas por aí, a gente está firme, a gente está claro, né, a respeito daquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Ó Senhor Jesus, como sempre, no início de cada semana, né, encorajo os irmãos a assistirem a mensagem da semana. Ó Senhor Jesus, conforme já deixei no roteiro ali, né, de leitura bíblica, a gente começou na semana 1, 18, a semana 2 é mensagem 17, depois vai ser a 23 e a 24. Eu deixei tudo aqui embaixo na descrição, e aqui na descrição também está o vídeo da semana e o tutorial. O vídeo da semana tem 1 hora e 16 minutos, o tutorial tem 26 minutos. Ó Senhor Jesus, coragem dos irmãos, né, separarem aí, né, um tempinho, né, 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 40 e pouquinho, ó Senhor Jesus, para poder desfrutar essa palavra. E tem muitas riquezas aqui, né, o irmão ele até distribui lá na hora lá uma folha, né, para os irmãos ali, né, com esboço, né, que ele fez para poder fundamentar os irmãos. Isso aqui está colocado aqui no alimento diário, né, no sábado e no domingo, né, vai ter esse esboço aqui tudo direitinho, e o irmão vai tocando vários princípios aqui, né, e como a gente precisa perceber, a gente precisa exercitar o Espírito para ler a palavra como de fato a palavra é. Ó Senhor Jesus. Ele vai falar conosco essa semana a respeito, né, do ensinamento dos apóstolos. Né? A Bíblia fala doutrina dos apóstolos, mas ele mostra que o melhor seria ensinamento. Quando a gente fala doutrina, né, a gente acaba tocando em algo um pouco negativo, né, algo que parece que vai causar divisão. Né? E a gente vê aqui, né, Coríntios começou falando vários assuntos, vários problemas, várias situações aqui, porque até mesmo, né, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, ali, o partir do pão, se tornou algo de divisão no meio do povo de Deus, né, no meio dos coríntios ali. Ó Senhor Jesus, então, né, aí como o irmão tocou, né, aqui a gente tem clareza de que a mesa do Senhor no partir do pão, todo domingo, mas há grupos cristãos que fazem uma vez por mês, outro há 6 meses, outro em festas especiais, outros apenas uma vez por ano, ou em festas de fim de ano. Ó Senhor Jesus, não tem muito um critério assim, foi se fazendo porque alguém viu aquilo ali, mas esse é o perigo da doutrina, e isso é uma das coisas que a gente vai ver durante a semana, né, Senhor Jesus. Né, o problema da doutrina é isso, né, se você pega uma pessoa ali que lê a palavra, por exemplo, você vai ter comunhão com alguns irmãos a respeito disso aqui, olha, a palavra está falando claro que é no primeiro dia da semana, mas ele pode até olhar, ver, crer, mas ele fala assim, não, mas eu não posso mudar a doutrina da igreja, né, porque a gente tem ali toda a liturgia, tudo ali que é feito assim, 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 aí se, né, o pastor ali, ele chega, leva isso, né, à frente lá e vai falar alguma coisa, pronto, aí ele vai ser expulso, né, ou vai ser mandado embora, vai ter que abrir um grupo independente, porque o problema da doutrina é isso, é algo muito rígido, muito parado, muito estático, Senhor Jesus, e aí não se pode aplicar o Espírito. Por isso que nessa semana vai tocar conosco essa questão, né, da ceia do Senhor e a mesa do Senhor, para a gente perceber que é algo para desfrute de Deus. O irmão até cita, né, que durante a mesa, né, a ceia do Senhor, né, durante parte do pão, a gente não deve tocar hinos que falem de coisas pessoais, a gente deve sempre voltar para o Senhor. E o irmão mostra a diferença entre ceia e a mesa do Senhor. Ele mostra que a mesa do Senhor, né, o sentido principal da mesa do Senhor é comunhão. Né, a nossa união, nós estarmos juntos, né, ali tocando na mesa do Senhor, né, recebendo o próprio Senhor. Né, e a partir da ceia, Senhor Jesus, já o foco da ceia é você se lembrar do Senhor, é a memória, Senhor Jesus. Então ele mostra ali que existe, né, a mesa do Senhor é algo horizontal, é algo que para a gente ter junto com os irmãos. Óbvio que a gente vai ali tocar no Senhor, vamos nos lembrar do Senhor, mas é algo para a gente estar junto, né? E a ceia é algo individual, é algo entre você e o Senhor, né? Você ter memória do Senhor, você tocar naquilo que é Deus, naquilo que o Senhor falou, né? Ele vai tocar ali princípios ali, né, de que não é o pão, né, o vinho ali, eles não representam o Senhor. O Senhor falou que Ele é o pão, Ele é o vinho, né, Senhor Jesus. Então não é algo que o irmão vai até falar, né? Alguns acham que é como se você fosse pegar aquele pão e aquele pão fosse transformado, né, em algum momento na carne de Cristo. Ele fala, não, a gente não segue esse tipo de doutrina, Senhor Jesus, mas de fato a gente está tomando ali o próprio Senhor, não é algo que somente representa, mas é o próprio Senhor, não nesse sentido de se transformar em algo, mas sim ser a realidade daquilo que Cristo é. Senhor Jesus, a gente precisa lembrar, né, ali o Senhor deu o seu sangue por nós, né, deu o seu corpo foi partido por nós, ó Senhor Jesus. Então isso precisa ser como realidade, tomar o pão ali, o vinho, como algo real para nós,
não como um símbolo de algo que Cristo fez. Por isso que hoje ele já inicia falando para nós que a gente precisa de Cristo como uma solução para tudo, mas não somente Cristo, mas o Cristo crucificado. Se a gente ficar tomando somente Cristo, como o Cristo terreno, que falou histórias, fez isso, fez aquilo, a gente vai ficar muito focado na obra. Teve conferência no final de semana, foi até uma conferência num caráter especial, porque devido ao momento que nós estamos vivendo, de isolamento social, Senhor Jesus, os irmãos cancelaram as reuniões, as conferências, para não haver ajuntamento, para a gente poder cessar logo esse vírus, Senhor Jesus. E aí foi transmitido, através do estúdio, o irmão ali no estúdio, a gente assistindo em casa, graças ao Senhor, bastante irmãos, bastante famílias ali assistindo a mensagem, e até acabar essa restrição, vai ser assim todos os fins de semana, sábado 8 horas da noite, domingo 10h30 da manhã, Senhor Jesus, ali vai ser transmitida essa palavra para a gente poder ser um com a palavra. E o irmão até transmite isso, ele fala, bom, eu achei que ia conseguir falar menos, pelo fato de estar falando para a câmera e tal, mas ele falou, olha, eu estou aqui, mas eu estou sentindo o espírito dos irmãos, como se estivesse frente a frente com os irmãos, que eu estou sentindo aqui a reação dos irmãos. Ó Senhor Jesus, de fato foi uma palavra que nos levou a reagir. Ó Senhor Jesus, para a gente realmente perceber que o Senhor ele quer nos usar, Ele quer aproveitar esse momento para que a gente possa de fato nos humilhar diante dEle, invocar o nome do Senhor, valorizar a palavra, ó Senhor Jesus. E nisso entra essa mensagem agora, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. A gente precisa dessa comunhão, nossa individual, pessoal com o Senhor. Precisamos da comunhão com os irmãos, levar os irmãos a tocar nessa realidade que é Cristo. Senhor Jesus, ao tomar ali, ali o pão, o vinho ali, Senhor Jesus, a gente precisa tocar que nós estamos recebendo essa realidade de Cristo, que Cristo é aquilo que, não só aquilo que Ele fez, como o irmão tocou nessa mensagem desse final de semana. O Senhor, Ele não está muito preocupado que a gente faça coisa, que a gente faça obra, Ele está preocupado com a nossa pessoa, aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem buscado diante dEle. Então, tudo isso está acontecendo hoje. Que obra nós podemos fazer hoje se nós estamos isolados? A gente não pode ir para a rua, pregar o evangelho, bater nas portas. Durante a semana eu vou até falar isso, que antigamente os irmãos batiam de porta em porta. Hoje não se dá para fazer muito isso, porque as pessoas têm condomínio fechado, estão em apartamento, ficam com medo de abrir as casas. Então hoje o Senhor, de maneira dinâmica, deu para nós, eu posso orar por você, que a gente aborda a pessoa na rua. E aí sim a pessoa é tocada pelo evangelho, aí ela abre a casa dela. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor ele muda as coisas. Então a gente vai ver durante a semana aqui, existem as coisas que são os ensinamentos dos apóstolos, Senhor Jesus, a direção que eles dão, isso não muda. Nós estamos seguindo o mesmo ensinamento, o ensinamento que está na Bíblia, embora nós tenhamos hoje os apóstolos que estão dando para a gente uma direção, mas aquilo que eles estão falando para nós não sai daquilo que foi falado na Bíblia. É a mesma palavra, está nos dando mais entendimento, está nos levando a penetrar com mais seriedade, com mais revelação, com mais visão a respeito daquilo que está na palavra. O irmão até falou nessa palavra final de semana, a questão da visão e revelação. Senhor Jesus, Deus ele quer nos dar uma visão, mas nós temos véus na nossa frente. Até pegou o guardanapo, botou assim, botou vários guardanapos, nós temos vários véus, vai tirando, até a gente poder estar com o rosto totalmente desvendado e aí obter a revelação. Deus mostrar aquilo que de fato é a sua visão. Então, às vezes, a gente tem uma visão, mas é um pouco embaçada. Para isso, a gente precisa da revelação de Cristo, e para isso, a gente precisa exercitar o Espírito. E nesse aspecto da mesa do Senhor, ele mostra ali que existia ali o ensinamento dos apóstolos, Senhor Jesus, a comunhão do ensinamento dos apóstolos. Isso está na palavra, está na Bíblia, isso não muda. O que os apóstolos estão trazendo para nós hoje, os apóstolos nossos hoje, atuais, apontam para isso que está na Bíblia. Mas quando ele fala da questão do partir do pão e orações, fala da questão das práticas. Nas práticas não podemos variar. Aí segue o irmão dá esse exemplo da questão da pregação do evangelho. Antes batia de casa em casa, agora não, agora o Senhor nos deu a gente abordar a pessoa na rua mesmo, orar por ela. Por quê? Por causa do medo, insegurança, violência. Ó Senhor Jesus, e hoje ainda, com a questão do vírus, ó Senhor Jesus, a gente está aí separado socialmente, mas a gente precisa inovar. Precisamos usar aí os aplicativos, usar a internet, outras coisas aí, orar pelas pessoas, continuar avançando, mostrar para as pessoas que apesar do isolamento social, elas não estão sozinhas. O Senhor, tudo é um arranjo divino, tudo diante disso tudo a gente precisa realmente perceber que o homem de hoje se tornou arrogante, Senhor Jesus, se esqueceu de Deus e hoje o Senhor está nos despertando
para a gente perceber, a gente se lembrar. E nós como cristãos precisamos fazer memória do Senhor. Como ele tocou, comunhão entre nós, um ou outro, comunhão horizontal, todos nós estamos no mesmo nível, não tem ninguém mais importante do que ninguém. E nossa comunhão vertical com o Senhor, ali em memória do Senhor, ver qual é o plano de Deus. Eu falo sempre isso no início do vídeo, vamos usar o Espírito, exercitar o Espírito. O Senhor vai nos dar sabedoria, revelação. A gente vai ouvir a voz do Senhor, Ele vai transmitir para nós aquilo que Ele deseja. E assim a gente vai ser cooperador no cumprimento da sua vontade. Ele só quer fazer de nós ministro da nova aliança. Então, esse alimento diário está falando do ministério da nova aliança. E o próximo a gente vai falar sobre os ministros. Então, essa semana, no dia de hoje, está mostrando aqui Coríntios, a segunda epístola de Coríntios, Paulo fala do ministério da nova aliança e fala da pessoa do ministro. Ó Senhor Jesus. Então, uma coisa está ligada à outra. E por isso que eu estou mostrando para nós. Não basta a gente fazer coisas. O Senhor está preocupado com a nossa pessoa. Basta dizer, meu ministério fez isso, fez aquilo. Você está preocupado conosco como ministro, como que a gente está levando a palavra adiante. E um item importante que vai tocar essa semana é a questão da ceia e da mesa. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a gente vai ver mais frente na questão da diferença de um para outro. Mas ele mostra para nós, que tinha 11 problemas na esfera do viver individual do cristão e do seu relacionamento com a igreja. Ó Senhor Jesus. E hoje, se a gente for perceber, se a gente não tiver no Espírito, vai haver também o problema nosso individual, nosso desfrute diante do Senhor e a maneira de a gente se relacionar com as coisas de Cristo. Ó Senhor Jesus. E para isso ele mostra para nós a questão do Cristo todo inclusivo. E aí ele apresenta 20 itens daquilo que Cristo é. Senhor Jesus. Todos os problemas da igreja não é questão de autoajuda, de filosofia, de sinais, de mudar ideologias, isso e aquilo. Não, é uma solução única, Senhor Jesus. Que tanto o mundo quanto a igreja precisam é Cristo. Mas não só Cristo, mas o Cristo crucificado. Cristo e a sua cruz. Cristo com todos os seus aspectos positivos. Então a gente precisa receber os atributos divinos. Ele mostra os itens aqui, Cristo, é a porção que Deus nos deu, é a sabedoria de Deus, o poder de Deus, nossa justificação, santificação, redenção. Também é o Senhor da glória, também é as profundezas de Deus. Quer conhecer Deus profundamente? Desfrute de Cristo. Ó Senhor Jesus, é o fundamento do edifício de Deus, é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascal, é o nosso pão ázimo. Cristo é a nossa comida e bebida espiritual, é a rocha que nos segue, Ele é a cabeça do corpo e também é o próprio corpo. Então por isso tudo a gente precisa fazer diante dEle, encabeçados por Ele, vivendo nele. Ó Senhor Jesus. Cristo também é as primícias dentre os mortos, também é o segundo homem, o último Adão e é o Espírito que dá vida. Cristo ele é maravilhoso, Ele é tudo que nós necessitamos. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente, durante a ceia do Senhor, durante o partir do pão, nós precisamos lembrar do Senhor de tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele tem entregue diante de nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, os primeiros 10 capítulos falam dos problemas individuais e também da solução, que é Cristo, Cristo sendo o centro da vida cristã. Quando Cristo deixa de ser o centro, começam os problemas, começam as muitas doutrinas, divisão por causa de prática, por causa de um monte de coisa. Ó Senhor Jesus. E ele fala que se hoje nós temos problema no matrimônio, marido e mulher, e também problemas pessoais, outras situações, a solução é Cristo e a igreja. Como falei, algo vertical e também horizontal. Ó Senhor Jesus. A gente precisa ter paz, e se a gente não houver paz entre nós, os homens, a gente não vai conseguir enxergar Deus. Nosso coração não vai ficar puro, sempre vai ter algum resquício de alguma coisa. Ó Senhor Jesus. Não há atalhos. Nós precisamos de Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus. E do capítulo 11 até o 16 ele fala de assuntos práticos na vida da igreja. A questão da autoridade, aí cita a questão do uso do véu, a questão da ceia do Senhor, o uso dos dons, até usar os dons. Na igreja de Coríntios os irmãos eram muito cheios de dons, mas até isso virou motivo de divisão. Senhor Jesus, por isso que ele mostra, quando a gente segue o fundamento dos apóstolos não há divisão, mas quando a gente começa a valorizar práticas ou ensinamentos, vai haver problema, vai haver divisões, e foi isso que aconteceu em Corinto. Ó Senhor Jesus, na igreja dos Coríntios, e também mostrou questões relacionadas ao entendimento, da questão da ressurreição, da questão das ofertas. Ó Senhor Jesus. E o que a gente vai ver especialmente a questão da ceia do Senhor. Apesar de ser bíblico, está bem claro ali, Senhor Jesus. Ali ele mostra ali que no primeiro dia da semana, então a Bíblia cita especificamente, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então deixou bem claro, olha,
Era algo, se ele citou a Bíblia cita dessa forma, que mostra que não era algo corriqueiro, era algo normal, não era algo que acontecia por acaso, né? E nem era algo corriqueiro, mas era algo rotineiro. Reunidos no domingo com o fim de partir o pão, né? Na segunda-feira saindo de casa para trabalhar, né? Ou seja, é algo rotineiro. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra de maneira bem clara a ceia do Senhor praticada todos os domingos, todo o primeiro dia da semana, mas muitos cristãos não veem dessa forma, né? Uns praticam de um jeito, outros de outro. Ó Senhor Jesus. Mas o que a gente precisa perceber, né, é aquilo que vai nos levar a Cristo, nesse Senhor Jesus. Então a gente vai ver ainda mais coisas durante essa semana nesse Senhor Jesus. Cada um de nós, né, siga aí a orientação dos apóstolos, as orientações aí, né, da nossa sepsia aí. Vamos evitar ir na rua, aglomerações, né, e assim a gente vai prosseguindo, né, para a gente poder desfrutar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.